Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós começamos a falar sobre estatística, vimos uma breve revisão do que nós já tivemos contato em anos anteriores, como o caso de variáveis, classificação dessas variáveis, coleta de dados, organização, e aí a gente ainda falou um pouquinho de apresentação desses dados em tabelas ou gráficos. Eu fiz um exemplo de tabela e um exemplo de gráfico. E aí hoje a gente vai ver os tipos de gráficos, porque é possível que nós apresentemos os dados obtidos, nós organizemos e apresentemos em vários gráficos diferentes. Algumas situações, um determinado tipo de gráfico se encaixa mais que outro. Em outras situações, é uma simples questão de escolha. E aí a gente vai ver hoje onde cada tipo de gráfico melhor se encaixa, tá certo? O primeiro gráfico que a gente vai falar é o gráfico de dispersão. Antes de falarmos do gráfico de dispersão em si, eu gostaria que vocês observassem que em todos os gráficos aparecem título, fonte e as variáveis às quais nós estamos nos referindo. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma pesquisa de satisfação do cliente mediante a entrega em atraso ou no prazo, né? Então, a gente observa que no caso específico do gráfico de dispersão, nós estamos falando de duas variáveis. Então, esse tipo de gráfico ele se aplica mais quando a gente quer juntar duas variáveis no mesmo gráfico. Facilita a leitura e a compreensão, certo? Nesse caso, né, em que nós estamos falando de satisfação versus dias de atraso, a gente consegue observar quando o produto foi entregue antes do atraso, ou seja, dentro do prazo, a satisfação era maior. Quando, para os consumidores em que o produto, né, foi entregue com atraso, a gente observa que a satisfação da clientela é menor. Como é que a gente sabe quando foi entregue antes e quando foi entregue depois? Observem que nessa nossa escala horizontal aqui, que está de 10 em 10, aqui está o zero, ou seja, é a data prevista. Todas as entregas que foram realizadas antes da data prevista, elas têm uma boa avaliação dos clientes. Todas as entregas que foram realizadas após a data prevista, a gente observa que a satisfação é um pouco menor. Claro também que existem outras variáveis. Por exemplo, essa nota aqui, ela é uma nota bem baixa e o produto foi entregue dentro do prazo previsto. Mesmo assim, esse cliente avaliou mal. Mas a gente observa que a tendência é que quem recebe com dias de atraso acaba avaliando mal. Nesse caso específico desse gráfico que a gente está analisando aqui. Por exemplo, esse cliente aqui, né, esse pontinho aqui, que está representando, que a seta está indicando, né, a gente percebe que se trata de uma entrega que foi realizada com mais de 10 dias de atraso e a nota que o cliente deu foi inferior a 2. Então, dá para a empresa, nesse caso aí, claro que essa fonte é fictícia, é só um exemplo, mas se esse gráfico representasse a satisfação realmente dos clientes de uma empresa mediante a entrega, né, seria uma boa reflexão para a empresa verificar que é interessante cumprir os prazos de entrega para garantir uma maior satisfação dos clientes. Além do gráfico de dispersão, nós temos muitos outros. Um deles é o gráfico de linhas, certo? O gráfico de linhas, ele tanto dá a ideia de continuidade, né, como também ele faz com que a gente visualize melhor algumas informações. Mais uma vez eu vou tocar nessa tecla de título e fonte, mas é a última vez. Os próximos gráficos vocês vão perceber que título e fonte vão aparecer, mas eu não vou estar circulando. As variáveis, no caso meses do ano e valor do faturamento, e a gente consegue visualizar nesse gráfico de linhas aí
qual o mês que a empresa teve o menor faturamento, qual o mês que a empresa teve maior faturamento, quais meses a empresa teve faturamento inferior a 20 mil, quais meses a empresa teve faturamento superior a 20 mil, nesse ano que foi observado aí, nesse período de janeiro a dezembro. Observando aqui o mês de março, por exemplo, como eu sei o mês de março? Esse pico inferior aqui, né? Esse ponto abaixo aqui, ele faz referência ao mês de março. E a gente observa que o faturamento, está aqui num pontilhado bem clarinho, ele é inferior aos 15 mil reais. Em quais meses essa empresa teve faturamento inferior aos 15 mil reais? Aqui em março e aqui em outubro também, certo? Além desse gráfico de linhas simples, a gente vai ter o gráfico de linhas, né, que a gente chama de gráfico de dupla, entrada de tripla, enfim, de N entradas. No caso desse específico, é um gráfico de tripla entrada, que ele mostra 3 informações, né, informações referentes a 3 coisas observadas no mesmo gráfico. Então, é importante nesse tipo de gráfico que se tenha uma legenda para saber cada linha o que ela representa. No caso desse gráfico, o número de alunos por turma, né? Então, o azul representa o primeiro ano, o vermelho, o laranja representa o segundo ano e o amarelo representa o terceiro ano. A fonte é fictícia. Mas as leituras, né, que se pode fazer com relação a esse gráfico. Por que o laranja está sempre abaixo? Então, é porque as turmas de segundo ano sempre tinham um número menor de alunos que as turmas de primeiro e de terceiro. Outra coisa que se pode observar, no início, em 2008, as turmas eram menores. E agora, a gente percebe que em 2018 as turmas eram maiores. Então, enquanto em 2008 as turmas eram abaixo de 20 alunos por turma, o número de alunos por turma era abaixo de 20, em 2018 o número de alunos por turma é acima de 20, certo? Então, observações que cada realidade de gráfico vai nos permitindo realizar essas observações. Então, esse tipo de gráfico ele é um gráfico de linhas, mais diferente do anterior, ele é um gráfico de tripla entrada. Temos também o gráfico de colunas, que algumas bibliografias vão trazer como gráfico de barras verticais, que é a mesma coisa. O importante é que a gente saiba fazer a leitura desse gráfico e saiba construir, se for o caso de precisarmos construir o gráfico mediante alguma pesquisa, certo? Então, vejam só, nesse exemplo aí, nós temos o nível de escolaridade que uma determinada empresa pesquisou com um grupo de pessoas. O que a gente consegue observar? Que uma boa galera, a maior parte da galera tem qual nível de escolaridade? É a maior coluna, que tem nível médio. E a galera em menor número. Quem é essa galera? Qual é a escolaridade da galera em menor número? A galera que tem pós-graduação. Então, a gente consegue fazer essas leituras nos mais variados tipos de gráfico. E aí, para cada situação, uma coisa se aplica. Por exemplo, nesse exemplo de gráfico de colunas, o que a gente percebe? Que é muito fácil visualmente identificar o ponto mais alto desse gráfico e o ponto mais baixo. Porque é uma característica específica do nível do estilo de gráfico de colunas observar isso. Tem gráfico com colunas duplas, né? Quando se colocam assim como lá no gráfico de dispersão, quando se analisa duas situações. Exemplo, aqui a análise de alunos por sexo. A fonte eu coloquei adulto, mas é uma ficção, tá, pessoal? Então, a gente percebe aqui que para cada ano tem duas colunas representadas. E essas duas colunas, elas estão representando o quê? Como o título lá diz, né? Por sexo, elas estão representando o número de alunos por sexo do ano 2001, do ano 2002, do ano 2003, enfim. Nesses 3 anos que estão representados nesse gráfico.
E aí é muito importante a questão da legenda, porque como para cada ano tem 2 colunas, eu preciso saber o que é que cada cor de cada coluna representa. Temos também o gráfico de barras. Enquanto o gráfico de colunas ele vem com barras verticais, no gráfico de barras ele vem com barras horizontais. Observem que tem título, que tem fonte, tudo bonitinho, mas observem que a diferença é que as variáveis observadas vêm na vertical e a frequência vem na horizontal. Essa é a diferença, ou seja, as barras elas vão ficar na horizontal porque a frequência está na horizontal. E o gráfico de barras ele pode ter múltipla entrada também, pode ter entrada dupla, tripla. Nesse caso desse exemplo aqui, é um gráfico de entrada tripla, né? Ele tem para cada informação observada tem triplas entradas. Poderia ser com tripla entrada na vertical? Sim, aí no caso ele seria de barras verticais ou de colunas. Mas a gente tem aqui, olha só, com 3 entradas e aí tem a legenda também, né? O azul claro do Japão, o azul um pouquinho mais escuro do Brasil e amarelo China. O faturamento semanal de 3 filiais, né? Que tem filial em cada um desses países. Outro gráfico que ele tem o formato de colunas, né? E recebe o nome de histograma, é esse tipo de gráfico aqui, porque as colunas dele estão justapostas, ou seja, elas estão emendadas, são vizinhas uma da outra. Quando o gráfico ele traz essa característica, ele é chamado de histograma. Ele é geralmente utilizado quando a gente tem continuidade na informação. Por exemplo, esse gráfico se trata das notas obtidas numa prova de matemática. A fonte sou eu, ficticiamente, tá? Então vejam só, digamos que teve aluno, as notas não foram 3, 4, 5, 6, 7, 8 discretamente, elas foram contínuas. Teve aluno que tirou 3,5, teve aluno que tirou 4,75. Então, por essa razão, é interessante que se tenha uma continuidade nessas colunas. E aí as colunas elas ficam justapostas. Observem, olha, entre o 3 e o 4 tem 2 colunas, entre o 4 e o 5 tem mais 2 e por aí vai, tá? Então, histograma, função do histograma. Quando nós temos continuidade, no caso aqui foram notas, né? E aqui está a frequência dessas notas e aqui estão essas notas. Como há uma continuidade, a minha variável ela é quantitativa contínua, então eu usei, né, o histograma para representar essas notas desses alunos. Outro grande conhecido nosso lá desde o ensino fundamental 1 é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? É quando a gente, ao invés de representar por linhas, por colunas, por barras, a gente apresenta por porcentagem, né? Percentualmente essas informações. E claro que a maior porcentagem vai ser representada pela maior fatia da pizza, porque há necessidade de uma proporcionalidade. A menor porcentagem representada vai ser representada pela menor fatia da pizza e por aí vai. Exemplo, aqui foram entrevistados qual a escolaridade de alguns candidatos a uma vaga de emprego. A maioria da galera está representada aqui nessa cor azul. Aí a gente só vai lá na legenda, olha o que a cor azul representa escolaridade nível médio e conclui que a maioria da galera tem nível médio. Mas tem também uma fatia bem generosa aqui no vermelho, que são 19,1% de pessoas que já têm o ensino superior completo. O gráfico de rosca, quando ele vem com uma rosca simples, só uma rosca como esse, ele se assemelha muito ao gráfico de pizza, certo? A gente sabe que para cada pedaço da rosca, ele vai ter um percentual que representa ele. E ele também precisa que se tenha uma legenda, idoso, adulto, jovem, criança, aqui embaixo, de acordo com cada cor.
mas ele é mais utilizado quando a gente tem duas ou mais informações para apresentar, como é esse caso aqui. Esse é um exemplo de gráfico de rosca em que se está representando duas ou mais informações. Nesse caso aqui, informações de anos de 2009 até 2012. Cada cor representa um ano e tem suas respectivas porcentagens. O que a gente consegue perceber aqui? Qual é o pedaço da rosca que andou mais perto de fechar? Aquele pedaço que andou mais perto de fechar é o que tem o maior percentual. No caso aqui, em primeiro lugar está o azul, em segundo o amarelo, em terceiro o verde, por último o vinho. Vamos ver se confere. Azul 88,9, desculpa. Em segundo lugar está o amarelo, 82,5. Em terceiro lugar está o verde, 73,4. E quarto lugar está o vinho, 57,4. Então, observem que é muito fácil da gente identificar aqui quem é que tem o maior percentual. É muito interessante o gráfico de rosca. Ele faz com que a gente visualize muita coisa rapidão também. Além do gráfico de rosca, nós vamos ter gráficos tridimensionais. Os gráficos tridimensionais, eles vão aparecer em quaisquer que sejam os formatos. Podem ser colunas tridimensionais, roscas tridimensionais, setores tridimensionais, enfim, certo? Então, eu coloquei aqui só alguns exemplos para vocês perceberem as várias formas que os gráficos tridimensionais podem aparecer. Como esse caso, que é um gráfico de colunas, mas as colunas estão em 3D. Nesse outro caso aqui, que também as colunas estão em 3D, mas tem uma linha que é essa seta vermelha. Nesse outro caso, além das colunas em 3D, a gente percebe que é um gráfico de tripla entrada, tem 3 informações entrando ao mesmo tempo. Temos o gráfico de setores aí, também em 3D, tridimensional. Tem o gráfico de dispersão em 3D, tem o gráfico de linhas em 3D, enfim. Certo? A gente vai perceber que os gráficos tridimensionais ou gráficos em 3D, eles podem ser representados por quaisquer um dos gráficos que a gente já falou anteriormente, certo? E vão aí só receber esse nome tridimensionais, seja ele de setores, de dispersão, de coluna, enfim, só vão receber esse nome de tridimensionais baseado se eles estão sendo representados em 3D ou não. Além dos gráficos tridimensionais, a gente tem as pirâmides etárias, certo? Que são aquelas pirâmides que comparam idade, por sexo masculino e feminino ao mesmo tempo. E como exemplo, a gente tem esse gráfico aí do IBGE, de pirâmides etárias absoluta de homens e mulheres, por idade, observados de 0 ano até os 90 anos de idade ou mais. Temos a realidade de 2013 e temos as projeções para 2040 e 2060. O que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que hoje a galera jovem é maior, tanto masculina quanto feminina. E a galera idosa é menor. Hoje não, gente. Em 2013, essa pirâmide ela já é bem diferente hoje, provavelmente. E em 2040, a parte larga da nossa pirâmide ela já subiu um pouco. Ou seja, a gente percebe que a galera que está na faixa etária dos 35 aos 65 anos constitui a maior galera que vai estar residindo no Brasil em 2040 por essa projeção. Em 2060, a pirâmide ela vai estar praticamente invertida, a projeção de 2050 ela é praticamente invertida de 2013. É uma inversão melhor de 2040. Então, a gente percebe que a população em 2060 ela vai ser em maior número idosa e em menor número jovem aqui, certo?
Elas geralmente são representadas assim, com um eixo de simetria, né? Uma linha que divide homens e mulheres. O pictograma é um tipo de gráfico que ele é representado pela figura que indica aquele tema do título dele. Exemplo, nesse exemplo aqui, nós estamos falando de queimadas no Brasil em 2018. Como o assunto é queimadas, o que aparece pra gente? As arvorezinhas queimadas. Mas o gráfico de pictograma, ele tanto pode aparecer em linhas, em colunas, em setores, que é o gráfico de pizza, em barras, certo? Só que o diferencial dele é que ele vai aparecer sempre com a figura do que representa. Nesse exemplo das queimadas, nós temos aí a figura da árvore queimada. É um gráfico de colunas, a gente percebe que são as colunas subindo, né? E as árvores representando. A gente consegue perceber qual foi o semestre. Perdão, tem um erro de digitação aí, não é semestre, é trimestre. Tá, pessoal? Mas vejam só, qual foi o trimestre que teve mais queimadas? Quantos hectares foram queimados nesse trimestre? A gente percebe que o segundo trimestre teve mais queimadas, queimou um pouco mais de 80 hectares, certo? Mas além do gráfico de colunas, a gente tem o gráfico de barras, de setores, enfim. Exemplo, esse de gasto mensal aqui. Então, o gasto com celular está representado por celulares, o gasto com cartão de crédito representado com cartão de crédito, o gasto com carro representado com carro e os outros gastos extras representados por o símbolozinho do cifrão. Observem que tem os valores aqui embaixo, tá, pessoal? Tem os valores aqui embaixo. Então, o pictograma ele vai ser representado pela figura que indica, que remete o que está sendo tratado no título do gráfico. Nesse caso aqui, as queimadas, nesse caso aqui, os gastos, né? E aí, além do pictograma, a gente tem o gráfico de radar. Quando a gente também quer analisar muitas informações, o gráfico de radar é uma boa pedida, certo? Aqui é um exemplo de um gráfico de radar em que está representando pedidos e vendas, né, realizados por uma empresa. O gráfico de radar, ele é um gráfico também com duas ou mais entradas, né? Pode ser só com uma? Pode, mas geralmente ele é utilizado, né, com duas ou mais. Ele tem essa aparência de teia, né? Aí, e ele faz com que a gente consiga comparar coisas. Nesse caso aí, desse exemplo, né, estão sendo comparadas as vendas e os pedidos realizados por uma empresa. A gente pode perceber, por exemplo, que no mês de fevereiro, essa empresa vendeu pouco e realizou poucos pedidos, mas ela vendeu menos do que pediu. E a gente vai conseguir perceber que lá no mês de dezembro está o contrário. A empresa vendeu muito e ela vendeu mais do que pediu. E aí consegue perceber em qual mês a empresa pediu mais. No mês de abril, porque é onde a teia, né, o radar vem mais longe. Então, essas leituras elas são excelentes. Sugiro que vocês leiam o material no livro de vocês, que é um material riquíssimo. Esses exemplos que eu coloquei aqui são todos exemplos de gráficos que estão sendo contemplados no livro de vocês, mas esses exemplos são diferentes, já para representar para vocês um grupo maior de informações. Então, vocês vão ter os exemplos de gráficos aqui do vídeo e os exemplos de gráfico lá do livro de vocês já serão outros, que vocês já vão ter a liberdade de fazer outros tipos de leituras. O climograma é um tipo de gráfico que ele é representado por duas variáveis, a precipitação e a temperatura.
Exemplo, esse título é completamente fictício, mas climograma da cidade de Jardim em 2019. E aí tem os meses, de janeiro a dezembro. Vocês observem aqui os meses de janeiro a dezembro. E uma coisa que chama bastante atenção. Em um lado do climograma vai estar a temperatura, do outro lado do climograma vai estar a precipitação. E vocês observem que as escalas elas são diferentes. Aqui está 25, aqui está 0. Aqui está 27,5, aqui está 300. Por quê? Porque se a gente colocar na escala real, essas informações elas vão ficar muito distantes uma da outra. Então é mais interessante que haja essa mudança de escala para que a gente consiga comparar as colunas de precipitação com as linhas da temperatura. Exemplo, no mês de maio, a gente observa a temperatura média do mês de maio foi um pouquinho mais que 26 graus Celsius. Já a precipitação ultrapassou os 150 milímetros, tá? Aqui quase nos 200 milímetros de precipitação. Outra coisa que a gente percebe, quando a precipitação é maior, a temperatura é menor. Quando a precipitação é menor, a temperatura é maior. Que é verdade, geralmente quando está chovendo faz menos calor. Quando está sem chover, no mês de agosto, setembro, menina, é um calor danado, né? Olha só, precipitação pouca, não choveu muito, calor muito, tá? Então, o climograma, ele analisa fatores do clima, né? Temperatura e precipitação. E tem também o gráfico de Gantt, né? Que ele analisa as etapas, né? Quando, por exemplo, eu só posso realizar uma determinada situação X quando eu concluir uma outra situação que antecede a essa. Então, nesse caso, esse gráfico de Gantt é interessante por isso, porque, por exemplo, se eu vou, aqui nesse exemplo tem as etapas da produção de um produto. Para eu fazer um determinado produto, vamos dizer que é um sapato, né? Digamos que a primeira etapa é a compra do material que precisa. Eu só vou poder passar para a etapa 2, que é começar a fabricar esse produto, quando eu comprar o material que precisa. Concluir a compra do material que precisa, aí eu posso passar para a próxima etapa, que é começar a produção. Digamos que essa etapa seja para desenhar o produto, fazer o desenho no material comprado. Digamos que você comprou couro, vai fazer o sapato de couro, então você vai passar os moldes, os desenhos para esse couro, então você demanda tempo. Você só vai começar a costurar esse produto quando você desenhar e cortar. Então, a próxima etapa, que pode ser o costurar, por exemplo, ela só pode começar quando a anterior terminar. E por aí vai. Então, esse tipo de gráfico ele é indicado para quando se está falando de coisas que a etapa seguinte ela depende da anterior. Eu só posso começar a etapa seguinte quando a anterior for concluída. É para esse tipo de situação que se aplica esse tipo de gráfico, tá, pessoal? Como eu falei, no livro de vocês tem muito mais informações, né? Eu procuro fazer vídeos breves para que vocês consigam assistir até o final sem cansar. Por hoje é só, vocês têm uma atividade também do livro para realizar. E eu desejo muito que vocês estejam bem, que a gente possa se encontrar o mais breve possível com segurança e um super abraço para vocês, tá?